Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós celebramos já o sexto domingo da Páscoa, o domingo que nos reunimos ao redor da mesa para partilharmos a palavra de Deus. E o Evangelho deste final de semana é o Evangelho de João. Nós continuamos no Evangelho de João, o capítulo 14, versículos 15 a 21, que nós já ouvimos durante a semana, e vai dizer assim: naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo da Páscoa, ainda envoltos na alegria do ressuscitado, a Igreja, mãe e mestra, ela nos faz ouvir um trecho do Evangelho de João, que é como uma confidência de Jesus na véspera de sua paixão. Nós ouvimos no domingo passado como esses discípulos estavam se sentindo em relação a essa ida de Jesus para o Pai. Mas Jesus sabe, tem consciência e é sabedor de que ele não pode abandonar a sua comunidade, e não o faz. Ele promete um outro defensor, o Espírito Santo Paráclito. Ele promete o Paráclito. Jesus, aquele que é o primeiro Paráclito, pede ao Pai que envie o segundo Paráclito, o Espírito Santo, para advogar por nós. Ele sabe que vai partir e não quer deixar os discípulos desamparados. E em questão de desamparação, ele vai dizer para os discípulos, e nos diz a nós também: não vos deixareis
órfãos. Não vos deixareis órfãos. Está no capítulo 14 desse que nós ouvimos, desse trecho, no versículo 18. Essa palavra é uma palavra doce, ao mesmo tempo forte, né? Uma palavra doce e forte e que nos faz compreender que não estamos sozinhos. Órfão é quem perdeu toda a referência, quem perdeu a referência de vida, quem perdeu o amparo, quem perdeu toda a direção. Quem perde toda a direção se torna, de fato, órfão. Jesus não quer que os seus se tornem esses perdedores. Ele não quer que os seus percam a direção do caminho que ele apontou. Nós que tantas vezes nos sentimos sós diante das nossas escolhas, diante da nossa dor, diante da morte também, nos sentimos sós. Jesus nos assegura: nunca estamos sozinhos. Ele pede ao Pai e nos dá o Espírito da verdade, aquele que o mundo não pode receber, né? E que também não quer conhecer e que não o vê, mas nós o conhecemos porque ele habita conosco e está em nós. Santo Agostinho, com sua inteligência abrasadora, com sua inteligência perspicaz e abrasada de amor, nos faz ouvir o eco dessa promessa, comentando estas palavras do Senhor. Ele nos assegura: a manifestação dar-se-á somente aos que amam. Todos aqueles que amam o Mestre receberá a manifestação do Espírito, isto é, a promessa de Cristo. Eu o amarei e me manifestarei a Ele. Jesus Cristo diz isso no Evangelho. Não é um conhecimento intelectual, mas uma intimidade pessoal com Jesus Cristo. É uma intimidade pessoal que nos leva ao conhecimento da verdade e ao conhecimento da presença do Espírito. Deus revela a quem se abre ao amor. Esse capítulo 14 e o capítulo 15 vai trabalhar muito bem essas questões do amor, né? Nossa alma se torna, como diz Agostinho, uma morada para a Santíssima Trindade. Quando nos abrimos para o amor, nos tornamos morada da Santíssima Trindade. Há três coisas belíssimas que Jesus une neste Evangelho que nós ouvimos, né? Primeiro, o amor se prova na obediência. Se
me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Não é um amor sentimental ou vago. O amor a Cristo mostra-se concreto, né? Esse amor é um amor concreto, fazendo o que Ele mandou. E Cristo nos mandou que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Está em João, capítulo 13, bem atrás aí, versículo 34. Amar como Ele amou significa dar a vida, servir, perdoar, esperar. Esperar a manifestação divina do Espírito. Uma segunda característica deste Evangelho que Jesus Cristo une, né, é esse amor nunca fica sem resposta. Esse amor não ficará sem resposta. Quem ama e guarda a palavra de Jesus será amado pelo Pai e o próprio Jesus o amará. O amará e se manifestará a Ele. É o próprio Jesus que, quando guardamos o mandamento do amor, é o próprio Jesus que irá se manifestar a nós, né? Isso está no versículo 14, capítulo 14, versículo 21. Que mistério? É um mistério essa revelação de Jesus. Mistério de Deus. Deus se dá a conhecer e quer amar. A vida cristã é um encontro. É um encontro. E quem ama vê Deus com os olhos da fé. A terceira coisa que Jesus une aqui neste Evangelho, a terceira característica é o Espírito Santo é o Consolador que não nos abandona. O Espírito Santo é aquele que não nos abandona, como diz Agostinho. O mundo busca Deus pelo poder, pelo espetáculo, pela prova, pela mágica, pela magia. Quantos são aqueles que fazem aí o espetáculo acontecer, dizendo que é milagre de Jesus, que é milagre de Deus? Mas o Espírito, ele habita no silêncio, em silêncio, na paz, na certeza interior de que somos filhos, e é Ele quem nos ensina a chamar a Deus de Abba, Pai. É o Espírito que habita no silêncio que nos ensina a chamar a Deus de Abba, Pai. É Ele que nos dá força no desânimo, luz na dúvida, coragem no testemunho. Nós, ouvindo o livro dos Atos dos Apóstolos nesses dias, estamos vendo a coragem e o testemunho daqueles
que puderam evangelizar aquelas comunidades que eram difíceis, né? Que não acreditavam em Jesus. Quanta coragem e os testemunhos que foram dados também por causa do nome de Jesus. Irmãos e irmãs, quantas vezes nos sentimos órfãos? Né? Quantas vezes nós também nos sentimos órfãos? Talvez neste exato momento, alguém aqui dessa comunidade, da comunidade virtual do YouTube, possa estar carregando uma solidão imensa, né? Por uma perda, né? Por uma traição, por um fracasso, por uma doença. Tudo isso faz com que carregamos essa solidão, essa cruz, né? Jesus hoje lhe diz: você não está só. O Espírito habita em você. O Espírito habita em você. Basta abrir o coração na oração, mesmo que sem palavras, possa repetir: vem Espírito Santo, vem Consolador. E aí também a igreja já vai nos preparando para a vivência do Pentecostes, que logo estaremos vivenciando. E a prova de que o Espírito Santo está conosco é a capacidade de amar, como diz Agostinho, né? Se nós amamos, Deus nos revela a nós. Porque o fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito é o amor. Isso está na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, aliás, versículo 22. Né? Onde houver paciência, bondade, serviço silencioso, perdão difícil. Existe o perdão difícil? Existe. Aquele perdão que sai amargando na nossa mente, na garganta. Existe o perdão que não queremos dar, mas nós somos obrigados a dar, né? Esse perdão difícil, ali está o Espírito, porque se nós não nos enchermos da bondade e do amor de Deus, não teremos o Espírito Santo, né? Então, a bondade e o serviço, o perdão difícil, são condições para a habitação do Espírito Santo em nós. Onde uma mãe cuida de um filho doente, onde um vizinho ajuda o idoso, onde um jovem dá o seu tempo para escutar quem sofre, ali o mundo vê Jesus vivo e ressuscitado. Ninguém vê Deus diretamente, mas quem vê uma comunidade que se ama diz: Deus está ali. Jesus prometeu, não é só uma comunidade que se ama, mas também uma família, né? Uma família que se ama. Deus está ali. Jesus prometeu:
eu vos verei novamente. O vosso coração se alegrará. É a alegria de quem sabe não estamos órfãos, né? Temos o Espírito Santo, temos um ao outro, temos a promessa da vida eterna. Então, caríssimos irmãos e irmãs, essa é a nossa catequese desse final de semana. Deus vos abençoe, vos inspire oração consoladora, oração capaz de ouvir e compreender que o Espírito Santo vos chama. Deus vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Paz e bem, bom final de semana para todos.